Qual a melhor forma de voltar a pessoa a fazer novamente a conexão do pensar e sentir, daquela pessoa que fez a desconexão? Bom, quando tem a desconexão, Marcelo, é porque tem um trauma. Se você tem um trauma, esse trauma divide, arrebenta, destrói, faz com que a pessoa fique em fragmentos, um pedaço vai para outro para lá. Por exemplo, meu sentir vai para um lado, minha cabeça, meu pensar vai para o outro, meu agir vai para o outro, vai criando uma confusão. Como é que faz para unir? Quando, no processo do tratamento, você consegue identificar a dor da criança e levar o adulto para lá. O adulto cuida da criança e soluciona o trauma, e tira a criança daquele lugar e dá um destino melhor. Quando isso acontece, você consegue fazer com que essa dor seja solucionada, você começa a integrar novamente os pedaços que tinham sido destruídos, os pedaços, a unidade que tinha sido destruída pelo trauma. Aí você integra tudo outra vez e dá um novo direcionamento. Como? Colocando o adulto, porque a criança teve o trauma e não solucionou, porque não teve nenhum adulto aqui por perto que identificasse, tratasse e solucionasse. Então o que ela tem que fazer? Ela segura o trauma até ela desenvolver um adulto para ela poder resolver o problema. Ou então vai ficar caçando adulto aqui fora, ver se resolve o problema dela. Só que quando ela já está adulta, quem tem que resolver é ela, tá? Ok? É assim que funciona. A pessoa que tem toque, limpeza e organização, quais traços de caráter? Geralmente, ó, veja, se tem limpeza e organização, tem o quê? Funcionamento muscular, está fazendo algo muscularmente, está tentando limpar, organizar. Limpar o quê? Sujeira, tá? Que sujeira é essa? Se a pessoa já tem movimento e consegue fazer isso, veja, é esquizoide? Não. É oral? Não. É psicopata? Não. Psicopata sempre dá um jeito do outro fazer. O que nós estamos chegando aqui? Já pegando na fase anal, limpeza, organização, é o final da fase anal. Tem alguns que colocam o obsessivo ali entre a fase anal e a fase genital. Mas é ali, já tem movimento. Se você entender como vai funcionando a evolução da criança, do ser humano ali, você vai entender que ele já está numa capacidade de fazer isso. Aí ele precisa tirar um monte de sujeira que tem dentro dele. Organizar por quê? Porque dentro dele ele se sente completamente desorganizado. É como lá dentro está tudo esquisito, está estragado, está feio. Opa! Não tem uma base masoquista aqui? Tem uma base masoquista acontecendo aqui. Então ele tenta arrumar aqui fora para ninguém ver ou desqualificar a bagunça que ele acredita que existe dentro, ok? Então o traço de caráter que tem como estrutura básica é o masoquista. Mas alguns colocam, aí o pessoal vai colocando, não, é um cara que está entre o masoquismo e o genital, porque frequentemente essa limpeza tem a ver com a sujeira da sexualidade. Então, quando está saindo essa fase anal, entrando na fase genital, fica ali no meio do caminho. Mas se você entender a essência e os caráteres básicos, você não precisa ficar vendo detalhezinhos técnicos, mas você vê que tem ali. Tudo que eu tenho que fazer aqui fora em excesso é porque tem o oposto aqui dentro. O que eu preciso? Fazer uma limpeza e organização aqui fora. Adivinha como é que se sente dentro? Desorganizado e sujo. Que raio de sujeira é essa? Que raio de sujeira é essa? A sujeira pode ser tipo, você é uma merda, você é uma porcaria, olha só quanta coisa ruim você faz, aí eu preciso fazer isso. Mas também pode ter a sujeira relacionada à sexualidade, tá? Aí é questão de ver. Por isso, alguns autores colocam essa dinâmica obsessiva entre a fase anal e genital, como se fosse uma transição. Mas a base ali do masoquismo é bem evidente. Qual dinâmica pode existir no caso de consumismo compulsivo? Não, não foge, é a mesma coisa. Veja, quando começa a ter uma compulsão, eu preciso, e aí eu vou consumir. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta. Aqui, é claro que a pessoa já está fazendo algo. Ó, ela tem uma dinâmica de fazer, então ela tem movimento. Mas se você pegar a dinâmica que está aqui, fica assim. É um consumismo compulsivo porque vai tentar preencher um vazio que nunca preenche. Geralmente o consumismo é assim, eu estou consumindo algo, mas eu nunca estou satisfeito. Por mais que eu compre, eu não estou satisfeito. Qual é o traço de caráter que está escondido? Isso é um bom exemplo. Qual é o traço de caráter que está escondido atrás desse consumismo? Oral. Porque assim, eu nunca preenchi o vazio, mas agora eu vou preencher. Então é assim, eu tenho um vazio enorme dentro de mim. Se eu estou numa dinâmica oral, só oral,
Eu estou esperando que alguém venha para preencher esse vazio. Mas eu posso chegar nessa fase onde eu já tenho pernas, já ganho meu dinheiro, isso aí geralmente está lá no masoquismo ou no rígido que está ali. Então eu vou comprar um monte de coisas. E aí para quê? Para tentar preencher o vazio. E quando o vazio não preenche, pode procurar que tem uma dinâmica oral acontecendo. Como também, por exemplo, vou pegar assim. Ah, tem uma pessoa que é ninfomaníaca, então ela fica transando com meio mundo e nunca está satisfeita. Qual é a dinâmica que está lá? Ah, sexualidade, então é traço de caráter rígido genital. É, a manifestação é, mas a base é oral. Por quê? Porque ela quer cada vez mais e nunca está satisfeita. Qual é a base? Oral. Olha só, então nós estamos falando de oralidade, ó. Tem uma camada em cima, mas a essência é outra. Ah, um bom exemplo esse aí. A Irismar, então trata-se de um resgate do adulto à criança? Sim. Se você pegar a aula do, por exemplo, aliás, todos os cursos que eu dou, eu falo sobre isso. Se você está aqui, você já viu várias vezes eu falando sobre isso. O tratamento, a essência do tratamento é quando eu, adulto, olho para os traumas da minha criança e resolvo. E aí, quando eu resolvo, eu liberto a minha criança daquela situação traumática. Eu pego a minha criança e levo ela para um lugar mais saudável. Eu vou dar uma infância mais saudável para a minha criança. Mas o meu adulto vai identificar e solucionar o trauma que está acontecendo lá. A criança não soluciona, ela só aguenta aquele trauma e fica presa. O adulto soluciona. Aí eu gasto a minha energia agora utilizando para fazer coisas novas e não ficar dando volta em torno do trauma e ficar sem fim. Isso aqui é neurose, né? Compulsão e repetição. Você está preso no trauma, dando voltas e voltas e voltas e não sai do lugar. E acha que está caminhando. Está nada, está preso. Neurose, compulsão e repetição. Quando você resolve, você corta esse vínculo com o trauma e você usa a energia para ir para as próximas fases de vida, ok? Como analisa uma cliente que conta uma situação muito triste, mas no final aparece um micro sorriso. Ah, se aparecer um sorriso, e principalmente de canto de boca, rapidinho, às vezes não é tão rapidinho, às vezes fica escancarado. O que você está vendo? Está vendo que tem uma felicidade nesse tipo de situação. Por quê? Porque a boca está mostrando que tem uma coisa boa em relação a essa história infeliz. Pode procurar, porque o corpo está revelando uma dinâmica aqui. Tem algum ganho nessa história e a pessoa pode fazer o maior drama do mundo, mas tem um lugar aqui que está mostrando, escapando. Se for um micro sorriso que aparece, isso aqui é o Paul Ekman. Aí quando você olha no Paul Ekman e ele vai falando as microexpressões faciais, que são assim, um décimo de segundo, você vê, saiu e sumiu, pode procurar que tem uma coisinha lá. Por trás da máscara apareceu um sentimento genuíno. E a microexpressão é exatamente para isso, para ver o que passa atrás dessa máscara. Pode procurar que você vai encontrar coisas ali interessantes, tá? Mas é uma excelente observação ver isso aqui. O Paul Ekman também tem ele fala do micro sorriso, de cantinho de boca, que o Reich também fala. O Reich fala do sorrisinho do diabo, é o mesmo. O Paul Ekman, se eu não me engano, chama Dumping the Lie, alguma coisa assim. Que é esse sorrisinho é um sorrisinho meio de desprezo. O desprezo é uma emoção, eu acho que é a única emoção que é a única emoção que não é simétrica. É um sorrisinho de desprezo que frequentemente se vê no psicopata. Quando ele inventa uma história e fica feliz de ver que você caiu na história. Aí ele dá aquele sorrisinho, tipo assim, desprezando você, fala, você é um tonto, você caiu na história que eu estou contando. Aliás, está cheio de cliente que faz isso com o terapeuta. E o terapeuta cai. Quando cai, dá aquele sorrisinho e fala, ih, ele caiu. Presta atenção, hein? Presta atenção. Fala um pouco mais de caráter oral. Seja mais específica. O caráter oral, eu posso ficar aqui até o final do dia falando sobre o caráter oral. O caráter oral, o que acontece é, ele vem da fase oral. A fase oral tem duas fases. A fase do mundo intrauterino, e aí vai até o nascimento, que é essa transição. E depois o caráter oral é o período da amamentação, é o período onde a criança é passiva e precisa de uma mãe para dar a ela o que ela necessita, as necessidades básicas infantis. E o caráter oral, ele aparece quando essa criança não teve as necessidades preenchidas. Que necessidades? Necessidades físicas e emocionais. O alimento tem alimento físico e emocional. O alimento, o leite,
Tem o leite que tem carboidratos, proteínas, lipídios, sais minerais, vitaminas e assim por diante. Isso aqui vai alimentar o corpo. Mas o que alimenta a alma? O contato, o carinho, o amor que essa criança tem à hora da amamentação. E isso aqui é fundamental, fundamental. Tem uma dinâmica clássica, um exercício não, uma experiência que fizeram com a mãe de arame e a mãe de tecido. A mãe de arame tem mamadeira, tem leite. A mãe de tecido é fofinha. O macaquinho prefere a mãe de arame que tem leite ou a fofinha que acolhe? Procura lá no YouTube, deve ter. Você põe lá mãe de arame, mãe de tecido, alguma coisa assim. Deve ter. Tem um estudo antigo aí, muito interessante isso aqui. Quem usa muito isso aqui, até esse vídeo, é a Luísa quando faz trabalho de distúrbios alimentares, ela mostra muito essa dinâmica e vai falar exatamente essa dinâmica oral. E o oral é aquele que não teve as suas necessidades básicas preenchidas. Por isso ele está sempre tentando preencher que alguém cuide dele, ele é passivo. Por isso gera dependência, por isso ele fica esperando sempre que alguém venha cuidar de mim. Então, geralmente ele se vitimiza, fica dependente. Oh, quem vai cuidar de mim? Oh, ninguém me ama. Sentimento de abandono. Oh, quem vai cuidar de mim? Mas como assim ninguém vai cuidar? Você não está entendendo. Porque minha dor, ninguém me compreende. Ninguém... É um bebê no berço, não importa que idade ele tem. E não importa que roupa ele usa, ele está com essa dinâmica oral, é o bebê no berço, é o trauma do bebê no berço, ok? Doutor Fernando, uma amiga fez a constelação familiar e entrou em depressão. Disseram a ela que depois da dinâmica, ela aguardasse que a solução viria. Mais ou menos, né? Enfim, é necessário dar continuidade numa terapia? Fala sobre isso. Eu não sei porque eu preciso ver o que foi que aconteceu. Falar assim, depois da terapia, da constelação, a pessoa entra em depressão. Não sei, eu preciso ver o que foi feito aqui. Se foi feito uma constelação adequada que mexeu realmente no problema, quando mexe realmente no problema, a pessoa entra em contato com a dor, não com a depressão. Depressão é outra coisa. Agora, a questão é que fazem muita confusão com tristeza e depressão. Tristeza é tristeza, depressão é doença, tristeza é um sentimento natural. Quando você entra em contato com a dor, com a tristeza, tem gente que fala, deprimiu. Não, isso aí muitas vezes não é depressão. Por isso eu não sei o que é depressão. Então sempre fica assim, é depressão mesmo? Se a pessoa entrar em contato com a dor da realidade, com a tristeza de tudo isso, isso pode ser uma motivação para ela sair e seguir em frente. Uma outra coisa que também é comum acontecer em constelação, principalmente em alguns tipos de constelação que eu não faço, a constelação que eu faço é estruturada estratégica em 4 passos e o último passo é a solução. Tem lugares que o pessoal faz a constelação que é assim, eu coloco as dinâmicas lá, os elementos, aí as dinâmicas vão aparecendo. Quando tiver o maior caos do mundo, tá um caos, aí o constelador para e diz assim para o cliente: a sua alma já viu o que tinha que ver, pode seguir em frente e pode ir embora. Eu não posso te mostrar a solução. A solução é você que vai. O que eu vejo é que muitas pessoas assim mexeu na ferida. O cliente, quem olhou não foi a alma coisa alguma, é o cliente olhando aquilo com a cabeça que ficou mais confuso ainda e sai de lá com um monte de maluquices na cabeça e frequentemente sai mal. Aí depois vem atrás de alguém para dar uma estruturada e organizar. Então eu não sei que constelação foi feita, eu não sei o que aconteceu, não sei. É natural que isso aconteça? Não, não é natural não, mas eu não sei o que aconteceu aqui. É necessário dar continuidade numa terapia? Tem clientes que precisam sim dar continuidade numa terapia e tem clientes que muitas vezes só com aquela constelação é suficiente já para fazer a mudança. Isso vai depender de cada cliente e cada dinâmica. Não é a regra para todo mundo? Não, não. Um monte de pessoas que vêm comigo fazer constelação frequentemente nem precisam de acompanhamento, porque já ficou no mundo adulto, já entendeu o que está acontecendo. Em outras situações, em algumas situações, eu até oriento, falo, olha, se isso aqui você viu, está confuso, você não consegue lidar com isso sozinha, você precisa de um apoio, então procure um profissional que ainda até entenda de sistêmica, que vai saber o que está acontecendo e vai te acompanhar nesse processo para que você tenha alguém junto para te orientar nessa situação. Isso vai depender de cada cliente, não tem uma regra básica. A regra é assim, tudo que fala que é regra, parece que é sempre daquele jeito.
Sinto muito, mas na medicina, como no amor, não existe nem sempre nem nunca. Aqui na terapia é a mesma coisa, não tem nem sempre nem nunca. Tem o que precisa ser feito. Precisa de um acompanhamento? Então tem um acompanhamento. E outra, procure um profissional que realmente vai te ajudar nisso. Se você pegar um acompanhamento com um profissional que é um codependente, ele vai transformar o cliente em dependente, vai ficar lá uns 20 anos carregando esse jogo e não sai do lugar. Então, não sei, tudo de novo. Ah, então é natural ir para terapia e ficar 20, 30 anos? Não, também não é natural. A terapia é para ficar o menos tempo possível para você resolver e viver a sua vida. A vida tem que ser vivida fora do consultório, não dentro do consultório. Ok? Isso é terapia, tá? É diferente de análise. É diferente. Então, Fernando, quando o cliente não se lembra da infância, eu vou dizer uma coisa assim: a enorme maioria não lembra antes dos 5 anos. Então, não sei o que é infância. Por quê? Porque nós temos aqui na nossa mente, tem no sistema límbico, tem um núcleo, que é um núcleo da memória que nós evocamos, que é o hipocampo. O hipocampo é a memória evocativa. A amígdala é uma memória inconsciente. Você não lembra, mas os traumas estão todos lá. Então, eu não sei o que se chama de infância. Geralmente, nós lembramos a partir de 5 anos, que é quando o hipocampo já começa a funcionar. Mas tem gente que não lembra nada antes dos 10 anos e assim por diante. É, como ela colocou aqui, lembra pouco da adolescência e não consegue ver o rosto de ninguém se fechar os olhos. Ué, o que está acontecendo? Não é uma defesa? É. Porque se olhar vai ver o quê? Uma coisa prazerosa ou dolorida? Tá na cara, né? A cliente não consegue nem imaginar como é o rosto dela, da mãe, filho e etc. Tem intestino tão preso que vai ao banheiro de 15, 20 dias. Ixi, não está retendo um monte de coisa? Tipo assim, a merda, as emoções negativas estão tudo guardadas dentro dela. Não consegue nem expressar. Com certeza teve algum trauma importante aqui nessa história. E só com remédio, já fez todo tipo de exame e não dá nada. Por enquanto não, mas se continuar assim, daqui a pouco vai materializar alguma doença orgânica. Já fez várias terapias e não consegue achar uma solução. De novo, precisa ver aonde está o problema. O problema pode estar mais superficial e pode estar muito mais profundo. Aqui que tem um trauma importantíssimo aqui, tem. O que essa cliente precisa? Pegar um bom profissional que vai dar uma mergulhada com ela para ver o que é que está acontecendo. Numa dinâmica dessa aqui, uma constelação em grupo, eu indico mais, porque ela não lembra de nada, até para a montagem da constelação, de repente ela fica assim, com as informações dos representantes do grupo, muitas vezes traz mais informações, mas numa constelação individual já daria para ver muitas coisas. Mas nesses casos assim, muitas vezes eu prefiro fazer na constelação de grupo. Mas de novo, precisa um bom profissional para mergulhar, para ir muito mais longe, ver o que é que está acontecendo aqui. Agora, que tem um trauma importante, tem. Porque não lembrar, não ver, não entrar em contato, ó, parece brincadeira de criança, né? Fechei, não vejo. Pronto, não vejo, não existe. É claro que existe. A questão é, se eu tirar isso aqui, o que será que eu vou ver? Vai ser uma coisa linda e maravilhosa? É claro que não. Esse intestino preso já fala, ela está segurando um monte de coisas que ela deveria colocar para fora, mas ela não coloca. Então, se ela não coloca, isso aqui ela está retendo e ficando cada vez pior. O que será que ela está guardando lá dentro? Deve ter emoções negativas muito fortes aqui. Na constelação, todas as vezes a pessoa andava de um lado para o outro e olhava para cima. Na fase corporal, poderia ser uma pessoa fora de órbita, não sei. Quando você vê um representante, primeiro, o que esse representante está fazendo, o que está acontecendo no sistema, ele sozinho é uma coisa, aí precisa ver. Se ele está andando de um lado para o outro, mas assim, ele anda de um lado para o outro na constelação inteira, num pedacinho, ele não encontra um lugar para onde ele vai, ele está sempre girando em cima de um lugar, ele está fazendo esse movimento. Se está olhando para cima, muitas vezes olhar lá para cima significa uma grande desconexão. Olhar para baixo representa a morte, mas muitas vezes olhar para cima também pode ser morte. Agora, existe uma dinâmica, quando vê, por exemplo, eu estou colocando dinâmicas possíveis, mas eu não sei o que é isso, eu estou interpretando. Você fala uma coisa, eu estou interpretando outra, eu não sei. É comum você ver muitas vezes um representante que fica, e muitas vezes ele pode ficar rodando, ele pode ficar fazendo isso e olhando para cima. Muitas vezes você pesquisa se não tem uma dinâmica de psicose dentro daquele sistema e esse cliente com uma dinâmica psicótica.
É possível, mas eu não posso afirmar nada. Isso aí tem que ver a dinâmica no sistema. Se isso acontece sempre, se é só quando coloca um cliente, se tirar ele daquele lugar, ele muda e assim por diante. Aí tem várias dinâmicas. A branca, quando a pessoa tem tiques nervosos ou cacoetes, como tossir e piscar. Toda vez que tem algum movimento involuntário, veja, é um tique. Sei lá, o que está acontecendo? Não parece que tem um outro comando dentro dessa pessoa? Não tem algum personagem interno que está querendo fazer algo, mas não pode, mas o tempo todo está se manifestando? Sabe, como algo que foge do controle? Então, assim, o meu controle está aqui, mas tem uma coisa que de repente começa a dar uns tiques. O que está acontecendo? Tem uma força me puxando e mostrando algo. É como se tivesse um pedaço meu mostrando alguma coisa. E é como se eu não tenho controle. Aquilo está mexendo comigo. Muitas vezes o que está acontecendo? Esse indivíduo ele pode estar carregando uma série de dinâmicas dentro do sistema e ele quer mostrar, mas não consegue, ser um conflito dentro dele, então ele está segurando, mas tem um lado dele que está pronto para, entre aspas, fazer alguma coisa, explodir, sei lá, mas tem alguma coisa acontecendo que está vencendo o controle dele. Uma outra dinâmica que é comum é esse indivíduo estar identificado com alguém que foi excluído do sistema e que ninguém está vendo, e que pode ter alguma dinâmica forte dentro do sistema e ele está nesse processo de identificação. Então ele pode ter dentro dele, como se fossem dois seres ou duas partes dele. Por exemplo, eu tenho que mostrar aqui uma máscara, mas tem uma sombra minha querendo fazer uma outra coisa. Então pode ser uma divisão dentro do próprio indivíduo, como se fosse máscara e sombra. Uma outra possibilidade, e talvez às vezes até as duas juntas também, ele está identificado com alguém que é de fora do sistema, e como se tivessem dois ali para interagir. Aí é questão de pesquisar e ver o que está acontecendo, ok? Você mencionou na live anterior que pessoas de traço oral são dependentes. Sim, tem tendência a ser dependentes, tá? Todos têm, todo mundo está misturado. De repente você pode pegar um indivíduo que é rígido, ele tem uma dependência de sexualidade. Também é um traço de caráter oral que está preso ali, tá? O que elas podem superar isso? Ou seja, superar sentimentos de rejeição? Não. O oral é abandono, rejeição é esquizoide, é manter distância. A rejeição é manter distância, eu não quero chegar perto de ninguém. A dependência, eu quero que alguém me carregue no colo. Veja, diferente, hein, tá? Então aqui, superar o seu sentimento de abandono, não é rejeição. Dependência, impulsos e compulsões. Outra pergunta, tem mais. A pessoa é oral quando se sente rejeitada? Não, o oral é abandono. Eliana, oral é abandono. Rejeição é esquizoide. Rejeição, eu quero manter distância de todo mundo. Frequentemente o esquizoide não é dependente, ele quer mais é se isolar, não quer ninguém perto dele. Então é bem diferente essa dinâmica. Cuidado, você está fazendo uma mistura aqui, hein? Então não é rejeição, é abandono. Você precisa saber essa diferença entre um e outro aqui, hein? Então aqui, é oral e quando se sente rejeitada tem tendência a querer sumir por um tempo. Isso pode significar o traço de caráter, esquizoide, masoquismo. Aqui tem uma dinâmica, eu não sei do que é que você está falando, isso aqui está na cara que é uma dinâmica de alguém que você conhece, ou é cliente, ou é parente, seja lá o que for. Eu vou dizer uma dinâmica que tá eu estou sentindo o cheiro, tá? Cheiro. Existe uma dinâmica de psicopatia que é assim. O psicopata ele tem três estratégias para manipular o outro e fazer com que o outro me dê tudo que eu quero. No fundo, o psicopata tem uma base oral. A diferença do oral para o psicopata é os dois querem que alguém venha fazer isso para eles, alguma coisa e cuidar deles. O oral fica lamentando, chorando, meu Deus, cuida de mim, e fica esperando que alguém cuide. O psicopata, ele dá um jeito de ele ativamente fazer o outro fazer as coisas para ele. Então ele vai aqui para cima, ele manipula o outro para que o outro faça tudo o que ele quer. Tipo assim, eu vou ter poder e você vai me dar o que eu quero. Você vai me dar o que eu quero. Veja, diferente o jogo. E aí, o que você está descrevendo, eu estou falando pelo cheiro que eu estou sentindo.
O psicopata, ele tem três estratégias. Autoritarismo, eu sou seu pai, eu sou sua mãe, sou sua avó, sou o quê, sou isso, aquilo, bebê, bebê. Eu mando, você obedece. Autoritarismo, sedução. Só você é capaz de fazer isso. Não existe outra pessoa no mundo que pode cuidar de mim neste momento. Ninguém me entende, só você. Tipo, narcisismo, vaidade, só você. Ninguém mais. Só você. Porque eu quero é você e você vem. Ou autoritarismo, ou sedução, ou outro mecanismo que é muito importante, que não está lá no livro do Lowen, quando vocês forem pesquisar, mas é um mecanismo de psicopatia impressionante, que é a vítima. Ah, se você não cuidar de mim, eu vou morrer e a culpa é sua. E aqui, sabe o cheiro que eu senti aqui? Cheiro. E eu confio muito nos meus cheirinhos aqui. Existe um jogo que chama Jogo da Ameaça do Vínculo. O jogo da ameaça do vínculo é assim: oh, eu estou aqui, se você não cuidar de mim, dependente, a parte oral, não sei o quê, eu me afasto e nunca mais quero falar com você e a culpa é sua. Então, esse jogo de ameaça de vínculo. Então, aí fica assim: eu vou embora, eu me afasto para que você sinta culpa. Isso é um jogo de psicopatia. Se for isso, toma cuidado que aqui não é nem esquizoide, nem masoquista. Se for, eu estou indo pelo cheiro, hein, Eliana? Mas se for, é um jogo de psicopatia fazendo um jogo de ameaça de vínculo. Se, ó, isso eu vou embora, nunca mais eu volto, nunca mais falo com você. Aí deixo você sofrendo na dor, porque você fez algo errado. Porque agora, isso chama jogo de ameaça de vínculo. Você está vendo que tem tantas nuances? Eu estou indo pelo chute e pelo cheiro, porque está estranho isso aqui. Então, Fernando, no caso de crise frequente, rinite e sinusite. Rinite e sinusite é como se fosse um bloqueio para quê? Para não sentir o cheiro. Eu acabei de falar que cheiro. O sistema límbico, se você estudar neurociência, você vai ver que o sistema límbico, ele se organizou e estruturou. O sistema límbico é o cérebro emocional. Ele se estruturou em cima de uma estrutura que chama rinencéfalo. O rinencéfalo é a parte do cérebro que tem a ver com cheiro. Você vê como a emoção tem muito a ver com cheiros, tá? Então, olha lá. Então, quando tem rinite e sinusite, é para não sentir o cheiro, é uma barreira. Porque se eu sentir o cheiro, eu estou sentindo alguma dinâmica. Então, muitas vezes eu corto aqui, principalmente isso aqui acontece muito na fase oral. Quando você pega doenças típicas de criança, o que, que é? Ouvido, nariz e garganta. O que, que é isso? Órgãos dos sentidos que estão com barreira. Para quê? Para não entrar em contato com o mundo aqui fora. Então, pois isso aqui geralmente é uma barreira de dinâmicas de infância, lá geralmente fase oral. Mas vamos ver. Sente cheiros que ninguém está sentindo. Interessante. Isso aqui pode ser, eu posso ver coisas, sentir coisas que a minha família fala, isso não existe, mas a criança sabe que existe, está lá. Mas é interessante. Ah, é você mesmo, sofro muito desde criança. Tem a ver com o mundo intrauterino ou em que fase? É mais provável. Estou falando, isso aqui geralmente é mais fase oral. O mundo intrauterino até sente cheiro, mas praticamente está dentro do útero, sente mais é o paladar. O cheiro mesmo é o cheiro do peito da mãe, é o cheiro do cheirinho que a criança utiliza, lembra? Que seria um objeto intermediário da mãe. A criança trabalha muito por essas sensações. Geralmente é fase oral, tá? Então, geralmente é a questão de pesquisar. Mas sempre que tem uma dinâmica dessa de não sentir o cheiro, estou sentindo cheiros que ninguém sente, é interessante. Vou fazer uma pergunta para você imaginar aí dentro de você. Será que na sua família tem algum ser excluído, principalmente uma criança, um aborto, alguma coisa assim? É interessante ver. Adriano, doutor Fernando, uma mãe que sofreu uma queda no quarto mês de gestação e nasce com um defeito na perna, diagnosticada como genético. Sei, e daí? Eu não sei qual é o defeito, e uma queda no quarto mês da gestação. Isso, achei de mãe que cai em tudo quanto é mês, fora do mês, tem acidente de carro, tem tudo isso, e não aparece absolutamente nada. Mas é geralmente quando nasce com algum problema, aí fica assim, ah, é naquela época aconteceu isso que foi isso. Isso é uma tentativa de dizer que foi naquele dia, aquele momento. Não, frequentemente tem nada a ver com isso, mas nada a ver com isso. Tem um defeito, não sei que defeito que é.
Ah, na pele foi diagnosticado como genético. Se foi genético, não tem nada a ver com queda, que não queda. Isso aí tem a ver com problema com DNA. Então, mas também não sei o que que é. Mas é DNA. Se é genético, é DNA. É alguma manifestação que tem no DNA que apareceu lá. Não tem nada a ver com queda. Isso aí é outra história. Mas frequentemente coloca assim, ah, é porque caiu, é porque aquele dia tossiu, é porque aquele dia tomou um remédio, que aquele dia brigou, porque aquele dia não sei o que, tal, 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 tal. Ah. Fernando, em alguns grupos de constelação que participei, você identificou no cliente uma dinâmica em que o feminino tinha sido construído pelo pai. Isso, e vice-versa, o masculino havia sido construído pela mãe. É muito comum. Essa dinâmica tem relação com as camadas e com o uso de recursos de uma fase como mecanismo de defesa para o trauma de outra fase? Sim, tem muitas coisas a ver com isso. Toda vez que tem disfunção ali da relação materna, paterna, masculino, feminino, pode procurar que está cheio de problemas. Quando isso ocorre, você vai ver que isso vai mexer em todas as camadas, camada emocional, camada muscular e camada mental. A característica, por exemplo, quando fica nessa fase, aí fica assim, um feminino construído pelo pai, um masculino construído pela mãe, o que vai acontecer? Quando chega essa fase, essa é a fase genital. Tanto é que tem masculino e feminino, tem pai e tem mãe. Nessa dinâmica é fase genital. Nas anteriores não tem nem feminino, nem masculino, nem pai, nem mãe. É uma coisa engraçada. Tem uma criança e um adulto que cuida dela. É a relação dual, criança e mãe. Mas frequentemente, quando chega nessa fase e tem essa dinâmica, o mais comum que se vê é assim: essa criança tem uma dificuldade com a mãe, na fase oral. Aí quando chega na fase genital, a menina encontra no homem o que a mãe não deu. Então, esse homem, essa menina vai se organizar para ser essa mulherzinha ideal para o papai. Então, o feminino dela está se organizando para o papai gostar dela. E aí, ela não tem o feminino da mãe. Então, é a clássica filhinha do papai. Mas a chave disso é a falta da mãe na fase oral. E o menino, ah, então, mas, ô Fernando, então não estou entendendo. Então o menino lá atrás, ele não teve a mãe. Sim, mas na fase genital. Sim, na fase genital, às vezes a mãe se aproxima, porque bebê ela não quer, mas a hora que o menininho tá lá e tem um pintinho ali interessante e durinho, que é o futuro homenzinho dela, aí de repente ela se interessa. Então o que acontece? A mãe se aproxima e captura o menino, mas o bebê não, mas o menino sim. E aí ela captura e segura e constrói esse menino para ser o homem dela. Então o masculino dele é feito pelo feminino dela. Mas frequentemente nos dois tem um traço oral por trás dessa história, que foi a falta da mãe na base da história. É muito comum isso, ok, Ricardo? A oralidade sempre vem da falta da mãe ou da falta do pai também. A oralidade vem da falta da função materna, e frequentemente função materna é a mãe. Ah, Fernanda, então você agora vai falar mal da mãe. Não estou falando nada de mal da mãe, estou falando que na função materna, a criança viveu dentro do útero da mãe. Então, se você estudar lá o mundo intrauterino, a relação profunda é com o mundo interno da mãe. Essa criança conhece a mãe por dentro, literalmente. Quando ela nasce, ela está indo para o mundo externo da mãe. Se essa criança vai para um outro ser que não é a mãe, é uma desconexão. Isso aqui, ó, é algum problema que aconteceu que ela perdeu a mãe. Se é o pai que vai fazer função materna, fase oral, é isso aqui, ó. Mamar, teta, mãe. Ah, mas o pai pode fazer. Eu dei muito de mamar, claro que não tenho peito, até o peito, mas não tem leite, não tem nada. Eu dou mamadeira, mas eu sei fazer isso. Isso aqui chama função materna. Agora, eu posso fazer isso, mas se eu ficar fazendo isso o tempo todo, tem uma pergunta clássica: ué, cadê a mãe? Eu posso fazer isso de vez em quando. A avó faz, a babá faz, a empregada faz, todo mundo sabe fazer. A questão é: cadê a mãe? Porque se a criança não sente a presença da mãe, o amor da mãe, saiu de dentro para vir aqui para o coração da mãe, sai do útero para vir para o coração. Se nessa transição teve um problema e a mãe não está presente, seja lá pelo que for, aqui vai desenvolver a dinâmica da oralidade. Porque na oralidade as necessidades físicas e emocionais desse bebê não foram preenchidas. Tá? E frequentemente não foi preenchido o quê? A necessidade disto. Então eu senti o amor da minha mãe dentro de mim, agora eu preciso sentir o amor fora de mim. Se vem uma outra pessoa, ela sabe que é outra pessoa. Não é aquela pessoa, é diferente. Tanto é
que hoje em dia eles fazem o quê? Tá cheio de gente que pega lá, grava o batimento cardíaco da mãe, para colocar junto com o bebê, para o bebê escutar, para sentir que ainda está lá no mundo intrauterino, para fazer essa associação. Quando tem uma dinâmica de divisão, alguma coisa aconteceu. E se acontece alguma coisa que tenha falta da mãe, a criança vai ser suprida fisicamente, mas essa conexão amorosa com a mãe sumiu. Então, aí vem a oralidade. Agora, o pai pode entrar para fazer função materna. Só que o pai vai fazer função materna, dando uma madeira, pode até dar carinho, mas esse homem não é a mãe. Lembra do bebê? O bebê não, o baby, lá do dinossauro. É bebê, baby, né? O baby do dinossauro. Não é mamãe, não é mamãe. Não é mamãe, é a mamãe que ele quer. Qualquer outra pessoa que chegar lá, não é a mamãe. O cheirinho, o jeitinho, aquela coisinha, o tom de voz, não é mamãe. Se a mamãe não está lá, isso aqui gera um problema. Tem um substituto da mãe, mas não é a mãe. Sabe o que é substituto da mãe e não é a mãe? Cigarro, álcool, assim, é substituto da mãe, mas não é a mamãe também. Dificuldade com cheiros fortes. Tipo, não suporta cheiros de perfumes, cremes, produtos de limpeza, sente náusea e dor de cabeça. Qual traço de caráter? Veja, toda vez que eu não tolero, ponho distância, ó, ponho distância, distância, distância. O que eu estou fazendo quando eu ponho distância? Principalmente aqui, ó. O que é isso? Isso é uma busca de um traço esquizoide. Eu quero manter distância de tudo isso. Eu sinto alergia. Põe distância. Toda vez que eu estou colocando distância é porque essa relação não está legal. Eu prefiro ficar mais longe do que perto. E distância tem a ver com o quê? Colocar essa distância frequentemente com traço esquizoide. É muito comum, ok? Boa noite. Luciana. Se não pular, vamos lá. Como lidar com a mentira do paciente? Todo paciente mente, todos seus filhos mentem. Tipo, fazemos aquelas ótimas perguntas que você sugere, mas a pessoa mente. Responde aquilo que seria o certo. E como lidar com um caso em que, como que eu trouxe uma supervisão da mãe e filha não querendo se curar? Fiz as perguntas como você, mas como você previu, a filha quis parar. É óbvio, mano. Não tem motivação para curar. Penso que seria interessante atender o caso para tentar plantar uma semente de consciência. Esquece. Até a Jácia também está aqui. Esquece. Você está mais com cara de Salvador, hein? Mas sem cair nas manipulações. Tem alguma dica? Estou adorando ampliar a consciência sobre essas manipulações. É do que eu mais precisava desenvolver no meu trabalho. Primeiro, você tem que pegar o seu lado Salvador e jogar na lata do lixo. Primeiro, joga na lata do lixo. Você não é capaz de ajudar uma pessoa se ela não quer ser ajudada. Quando o cliente vem, ele tem alguns objetivos. E se o objetivo é fazer um joguinho com você, terapeuta, se o objetivo é provar que ninguém é capaz de cuidar de mim, se o objetivo é tudo isso, sinto muito. Se você for uma boa profissional, você não cai nessa armadilha, porque é uma armadilha. Eu vou dizer o que o Hellinger fazia, tá? E achava muito interessante. Mas quando ele fazia isso, tinha os terapeutas que ficavam, horrorizados. O Hellinger, como? Ele estava certíssimo. O Hellinger chegava lá, veio um cara fazer jogo. Fala que veio lá para se tratar, veio nada. Veio lá para fazer um joguinho. Eu vim aqui porque eu vou provar que o que você faz não serve para nada. Então, eu vim aqui. Você é o melhor, é? Você é o melhor? Tá bom, então eu vim aqui. Quero ver você curar de mim. Cura, me cura. Não concordo, não funciona, não aceito, não isso, não aquilo, não aquele outro, não aquele outro. Por quê? Porque o meu objetivo é, eu não vou permitir que você me cuide. E aí eu vou provar que eu sou melhor que você. É um jogo, ele veio para jogar. Sabe, faroeste, eu sou mais rápido, gatilho, vou provar que ninguém é capaz. Aí é você que é o melhor, o bam bam bam, então eu venho com você. E se possível na frente de todo mundo para provar que você não presta e eu ganhei. Aliás, isso aqui é comum quando faz grupo de constelação. Eu chamo isso aqui de síndrome do último. Geralmente a última constelação, não estou dizendo que é sempre, mas geralmente a última constelação é um cara desse tipo, é uma pessoa assim. Ele fica observando, ela fica observando tudo que está fazendo nas outras. Aí ele fica observando. Deixa eu ver, ele faz isso, ele faz aquilo, ele faz aquele outro. Tipo assim, estou arrumando coisas. Quando chegar a minha vez, eu vou detonar ele, de preferência na frente de todo mundo. E último, nossa, para finalizar. Hoje a gente está falando do começo e fim, né? O último, a síndrome do último. Toda vez que eu estou fazendo constelação em grupo, eu fico atento, falo assim, se não vai o último, ele fica lá. Ele não se manifesta, ele é o último. Aí quando chega no último, ele vai lá para provar
que aquele terapeuta, aquele profissional não vai funcionar. E o Hellinger fazia uma coisa muito simples. Quando o Hellinger via, a pessoa não tem motivação. Aí chega lá, o que você espera desse trabalho? Aí você escuta, então é para me conhecer melhor, é para não sei o que, isso é tudo baboseira. É mentira. Mentira. Então, assim, você começa a observar, você fala, ele veio aqui para fazer o quê? O que você espera dessa? Me conhecer melhor. Qual é o seu problema? Então, não sei, porque agora, tipo, adivinha. Se você é bom, você adivinha. É joguinho. O Hellinger chegava e falava assim, ele tinha duas técnicas que ele fazia, dependendo quando vinha assim, ele olhava para a pessoa e falava assim, você veio jogar comigo, né? Você veio jogar comigo, né? Pode sentar. Mas o Hellinger, pode sentar, você veio jogar comigo, eu tenho mais coisa para fazer na vida, senta. Senta, chamava outro. Pronto. Chama outro. Acabou. Nem entra no jogo, porque já percebeu que aquilo é um jogo. E os terapeutas que acham que vão resolver todos os problemas do mundo inteiro são filhos parentais. Aliás, todos os terapeutas são filhos parentais. Eu sou, a Jace é, você também é, todo mundo aí é. Senão não estava aqui. Nós somos filhos parentais achando que nós vamos resolver o problema de todo mundo. A gente acha que é resolver o problema de pai e mãe, não resolveu. E aí a gente fica aqui tentando resolver o problema de todo mundo. E acha que eu sou onipotente Deus que eu vou resolver. Não somos, eu faço só a minha parte. Eu só consigo trabalhar se o cliente fizer a parte dele. A minha parte eu faço, agora a parte dele é ele que faz. Eu não tenho, a responsabilidade que eu tenho é 50%. E o cliente, os 50% dele. Eu vou fazer a minha parte, você faz a sua. Para dar certo, eu faço a minha parte. Eu posso orientar, ver o que está acontecendo, montar ali, ver, falo, organizo, trabalho. Agora, se você vai fazer isso ou não, isso não é problema meu. A minha parte eu já fiz. Agora, quando o terapeuta acha que é 100%, eu tenho que fazer algo, eu tenho que fazer isso. Às vezes vem casal ou vem uma relação de mãe e filho, sei lá, no fundo é os dois fazendo uma briga danada para ver de que lado o terapeuta fica, para ver se eu uso o terapeuta para mim, para ficar contra o outro. E se o terapeuta não entender, é jogo, é jogo. E às vezes vem cliente assim, não sei, não entendo, não concordo, porque não vejo assim, porque não sei o que lá. Sabe o que o Redding falava? Ele olhava para ele e falava assim, você não está pronto para esse tipo de trabalho. Quando você estiver, você volta. Então pode sentar, você ainda não está pronto para esse tipo de trabalho. Quando o problema realmente bater e você levar a sério, você volta e eu posso te ajudar. Desse jeito, você não está pronto para isso não, pode sentar. O que ele fazia? Ele nem entrava na relação. Só que isso aqui é uma intervenção muito interessante. E aí cabe a você ver se realmente aquele cliente que está lá teve motivação e se realmente ele está lá para buscar um caminho melhor ou se a motivação dele são motivações estranhas, esquisitas. E aí ele jogou uma armadilha e você mordeu. Ele jogou a isca, você mordeu. Aí ele fica se divertindo com o peixe que é você que ficou lá. Presta atenção, dá uma cuidado, hein? Às vezes a gente fala de um problema e acaba sorrindo ao final por entender que é uma forma de resignação e não por gostar que está passando pelo problema. Ou será que é um prazer oculto? Célia, você acha que eu acredito em histórias que a mente conta? Historinha, explicação e justificativa. Se você contar uma coisa e der um sorrisinho, pode ter certeza que tem uma coisinha aí dentro. Aí a cabeça sempre inventa, tá? E aí quando eu pego o cliente assim, aí eu falo, interessante, né? Tem alguma coisa estranha, porque você está falando isso, você está sorrindo. Não, Aí quando fala isso, aí que sorri mais ainda. Por quê? Porque eu identifiquei. Está sorrindo, tem alguma coisa estranha aí. Não, eu tô sorrindo de nervoso, sabe? De nervoso. Tá, que nervoso o quê? Pode ter certeza. E quando começa explicações mentais, ó, uma tríade maldita, historinha, explicação e justificativa. Começou história, explicação e justificativa, tem alguma coisa errada. Isso é a mente tentando esconder uma dinâmica que vem da sombra. Você acha que eu vou acreditar no que a mente está falando? Eu acredito no corpo, viu? Tá? Isso aqui é historinha, explicação e justificativa. E até a gente se engana e fica inventando historinha. Dá uma olhadinha e vê o que está acontecendo. Se der um sorrisinho, não é porque... Pode ter certeza tem coisa aí, ok? Então, pessoal, um grande abraço, um beijo para todos e até a próxima!